os pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus vai nos explicar o que é o reino. E a gente se pergunta sempre, o que é o reino de Deus? A palavra responde, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. E para poder fazer parte desse reino, para poder reconhecer esse reino, é necessário que o nosso coração esteja de fato movido pelo Espírito. Como nos diz hoje a carta de São Paulo aos Romanos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza que nos impede de compreender de fato aquilo que é o reino. Porque muitas vezes as pessoas, na sua criação ou naquilo que tiveram de experiência, acusam as pessoas que buscam o reino de Deus de serem comunistas e de esquerda. Porque é assim, Dom Helder Câmara falava, se eu dou comida aos pobres, as pessoas dizem que eu sou santo. Agora, se eu aponto aonde estão as dificuldades para que os pobres não tenham comida, eles me chamam de comunista. E é triste. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz e alegria no Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vem em nosso socorro para que nós saibamos compreender de fato que o reino de Deus, ele está presente. Só é capaz de ver esse reino quem tem a sua vida, o seu coração fortalecido pelo Espírito Santo. Porque se a gente não tiver essa força do Espírito Santo, é impossível, muitas vezes, não só compreender o reino, mas aceitar aquilo que é o reino de Deus. Hoje é interessante, Jesus conta 3 parábolas. A do semeador que semeou no campo e o inimigo veio e semeou o joio. Vem a parábola da semente de mostarda e depois vem a parábola do fermento, para falar do reino. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que os discípulos compreenderam muito bem qual era o espírito da semente de mostarda, qual que era o espírito do fermento na massa, mas ficaram um pouco encabulados com a do semeador que semeou em seu campo. Eu creio que os discípulos, na verdade, eles compreenderam muito bem o que dizia a parábola, mas eles não aceitaram, porque nós somos pessoas que não aceitam a misericórdia de Deus. Muitas vezes nós embrenhamos em mundo de pecado, deixamos com que o joio cresça em nós porque nós não acreditamos nessa misericórdia. Vejam, os discípulos, aqueles que estavam diante de Jesus, interpelam, explica-nos a palavra do joio e do trigo. Mas porque eles não aceitavam aquilo que significava essa parábola. O homem semeou boa semente no seu campo, para que pudesse colher bons frutos. O inimigo veio à noite e jogou a semente do joio para atrapalhar tudo aquilo que aquele produtor tinha feito. E os empregados, com raiva, bravos, porque quem deixou que fosse semeado foram os próprios empregados que dormiram e esqueceram que o inimigo ronda-nos como um leão a rugir, procurando a quem devorar, vai nos dizer a carta de Pedro. E aí eles ficam muito mais extasiados quando escutam do seu patrão: não, deixa o joio e o trigo crescerem juntos, porque senão você vai arrancar o joio agora e pode ser que arrancando o joio você abale as estruturas das raízes do trigo. Meus irmãos e minhas irmãs,
Vejam o que nosso Senhor está dizendo. Ele não aprova o mal, Ele não aprova o mal feito, mas Ele suporta tudo, porque Ele sabe que no dia da colheita será mais fácil separar o joio do trigo. No dia da colheita virão os anjos, não serão nós homens, não. Os ceifadores que marrarão primeiro o joio e jogarão na fornalha do fogo ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes, e separarão o joio do trigo. Como é difícil aceitar isso, porque nós somos muito imediatos, principalmente agora. A gente não tem paciência de esperar muita coisa. Não é verdade? Porque hoje a tecnologia, ela faz com que uma mensagem seja mandada aqui e chegue lá na Itália, no mesmo instante a pessoa responde. Então é muito imediato, e o nosso julgamento também, ele é muito imediato. Nós queremos resolver tudo, mas precisamos confiar nessa sabedoria de Deus, que nos faz esperar. Quem de nós não gostaria de que Deus descesse do céu e fizesse uma terra nova já agora? Por que Deus usa de longanimidade para conosco? Porque muitas vezes Ele é capaz de transformar aquele joio que foi semeado em trigo. Ele tem poder para isso. Nós não temos, e não nos cabe o juízo. Juízo só cabe a Deus. Por isso que nós temos que ficar atentos a esta linguagem do reino, para saber se nós aceitamos ou não isso na nossa vida. Quando acontece alguma tragédia, um pai ou uma mãe perde um filho assassinado, vão lá os repórteres, colocam o microfone na boca deles, a câmera dentro do olho para ver se sai uma lágrima, e a pessoa diz assim: eu quero justiça. Mas que justiça que ela quer? Ela quer que aquela pessoa que matou o filho morra também. Lá no inconsciente dela, ela pensa isso: porque tirou a vida do meu filho, agora ele tem que sofrer. E se não sofrer, não foi feita a justiça. Não foi feito aquilo que era necessário. Está vendo? É difícil a gente aceitar essas coisas. É difícil a gente aceitar que no meio de tanta gente que podia estar fazendo bem, na política, nas artes, em todos os lugares que o ser humano atua, pessoas que vão semeando discórdia e maldade. E Deus, na paciência dele, na longanimidade dele, faz nascer o sol e faz cair a chuva sobre todos, porque Ele sabe que virá o tempo da colheita, que virá o tempo da revelação total. E Jesus, esse revelador do Pai, que semeia em nosso meio esta palavra, Ele quer que nós sejamos fiéis. Ele quer que a gente se transforme em verdadeiros cristãos que buscam o reino. Esse reino de Deus que está escondido, que cresce silencioso, mas que quem tem capacidade de fé enxerga e não perde a esperança, não perde o seu rumo de sua vida. Deus, de fato, meus irmãos e minhas irmãs, Ele nos ensina a sermos seres humanos. Leonardo Boff tem uma frase que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte: Jesus era tão humano, que Ele só podia ser Deus. E isso para nós parece soar estranho. Parece que buscar a humanidade, o que é a humanidade? Humanidade é ser homem, ser mulher, de acordo com a vontade de Deus.
não de acordo com os nossos pensamentos, as nossas ideologias. Que hoje, irmãos e irmãs, nós possamos identificar o joio que está aí no nosso meio, mas ter paciência. Até dentro do nosso coração mesmo existe muito joio, que às vezes não é tempo de ser arrancado, às vezes a gente precisa deixar crescer, porque senão pode ser que a nossa fé se abale, pode ser que a nossa esperança se abale, e no tempo certo, que Deus marcou, Ele virá e salvará todos, e dará a chance para todos, independentemente de que lado estão. Que Deus conceda a cada um de nós essa paciência. Peça isso a Deus hoje: Senhor, que eu tenha a paciência de esperar a tua salvação, sem desacreditar e sem faltar a esperança.